da plateia. Deputado, gostaria de, em primeiro lugar, enaltecer a iniciativa dessa audiência pública, no sentido de que nós não estamos falando aqui apenas de uma empresa, mas sim da maior empresa de tecnologia do Brasil. Isso para nós é um patrimônio muito importante que nós temos ao longo dessa caminhada. Eu que já estou com meus mais de 60 anos, eu lembro que em determinados momentos em que a gente conversava, inclusive na Embrapa, algumas vezes, o doutor Alisson Paulinelli colocava isso como a grande conquista, vamos chamar assim, da agropecuária brasileira, da agricultura brasileira. E nós compartilhamos, com certeza, com esse sentimento. Em primeiro lugar, deputado, a gente, como agricultores que somos, temos, a princípio, algumas dificuldades de entender toda essa parte, vamos chamar assim, de desmembramento ou de criação de braços operativos, ou de algo, digamos, que concerna ou que diga respeito a uma situação que nós estamos vivendo. Porém, a gente entende de que existe no mundo todo um processo de inovação. E esse processo de inovação a gente não pode simplesmente ignorá-lo. Nós temos que ter a capacidade de estar sendo, digamos, não só vigilantes, mas principalmente buscando fazer com que as nossas estruturas estejam alinhadas com esse novo processo, com essas novas formas, digamos, de buscar o desenvolvimento e, principalmente, nesse caso, o desenvolvimento de novas tecnologias. Gostaríamos, no primeiro momento, de dizer muito claramente de que a Embrapa, além de ter, vamos chamar assim, um corpo técnico da mais alta relevância, também tem essa grande missão, né, de disseminar toda a tecnologia para a agropecuária brasileira e também para outros setores, evidentemente. Vou me centrar aqui com relação à questão da agricultura, que é o nosso métier, vamos chamar assim, e que isso traz para a gente além, digamos, de ser importante a discussão, mas traz para nós uma preocupação. Em primeiro lugar, isso que nós estamos iniciando a discussão, que parece-me, como já coloquei, ser um conhecimento mais profundo, ser uma nova forma de nós termos a disseminação da pesquisa no Brasil, ela passa efetivamente, no meu entendimento, em primeiro lugar, por uma maior discussão com a sociedade. Eu acho que essa é a primeira questão, em função daquilo que eu já coloquei. Para nós, a Embrapa é um patrimônio brasileiro. Ele é das diversas sociedades, ou das diversas camadas da sociedade. E ela precisa estar sendo buscado, nesse debate, um esclarecimento muito bom, ou maior do que a gente tem até o momento. Claro que essa audiência, com certeza, nos levará a ter um entendimento um pouco maior. Porém, dentro dessa filosofia ou dessa possibilidade, a gente tem, olhando, a partir, num primeiro momento, inclusive, de um termo de cooperação que nós temos, CONTAG tem com a Embrapa, onde está se buscando trabalhar a disseminação de tecnologias para a nossa agricultura familiar, onde os passos que estamos dando são passos lentos, porém firmes, deputado. E estamos hoje já com uma rede bastante significativa de organizações que visam exatamente a disseminação dessa tecnologia. Porém, nós sabemos de que não haverá a disseminação dessa tecnologia se nós não tivermos a operação desses processos a nível de estados e municípios, onde a gente sabe que é preciso ter a cooperação também de técnicos da Emater, da iniciativa de outras organizações, enfim, para que a gente possa efetivamente fazer essa disseminação. Porém, nós também sabemos, e eu acho que o mundo todo sabe, de que existem outras grandes empresas que estão no mercado da disseminação de tecnologia, seja da área de sementes, seja da área dos chamados insumos,
e que buscam, com isso, uma concorrência direta com a própria Embrapa. Então, essa questão, digamos, da criação, desculpe, de uma empresa em que ela possa ser esse chamado braço operativo, inclusive prevendo a possibilidade de ela ser associada a algumas outras empresas minoritariamente, nos traz algumas preocupações, sendo muito honesto com os senhores e senhoras. Por outro lado, senhor presidente, tem uma questão que todo o projeto de lei que nos coloca remete para o Conselho de Administração e para a Assembleia Geral todas as grandes decisões a serem tomadas sob os rumos dessa Embrapa-Tec. Então, é uma preocupação que nos traz, porque nesses dois corpos diretivos, a sociedade civil não está, pelo menos até onde eu tenho conhecimento, procurei hoje, não está lá representada. Então, por isso, a nossa preocupação de que a gente tenha que ter um debate, um momento, ou mais que um momento, mas momentos em que a gente possa efetivamente estar discutindo, senhor presidente, qual a real situação que nós estaríamos, digamos, proporcionando ao Brasil, porque nós não estamos falando da empresa aqui, nós estamos falando do Brasil, nesse aspecto. Qual a real situação que nós estaremos proporcionando para o Brasil quando nós fizermos essa opção legal de legislação e qual é os rumos que essa empresa brasileira, com reconhecimento a nível internacional, inclusive, terá para a agricultura brasileira e outros segmentos brasileiros, em primeiro lugar. Então, a nossa preocupação fica um pouco na possibilidade de estar sendo sócia minoritária de algumas empresas que, para nós, são duvidosas, na nossa avaliação, e, principalmente, isso fique a cargo desse Conselho e dessa Assembleia, que, peço muitas desculpas, nós sabemos que a direção hoje da Embrapa é do corpo técnico, não existe muitas interferências extraordinárias, vamos chamar assim, mas que no futuro nós não sabemos. Então, a nossa preocupação nesse momento, senhor presidente, para encerrando, é como nós fazemos um debate maior do que estamos fazendo hoje, no sentido de esclarecer a sociedade brasileira sobre os rumos que nós vamos estar dando para o desenvolvimento das tecnologias e, principalmente, para a forma com que a Embrapa Patrimônio Brasileiro seja, digamos, esteja a serviço, em primeiro lugar, do povo brasileiro, e eu espero que também, em primeiro lugar, da agricultura brasileira. Então, esse, para mim, é o grande elemento que nós teríamos que ter, proporcionar, em algum momento, seminários ou alguma outra forma de discussão, para que se pudesse efetivamente entender o que significa, na prática, a criação dessa nova empresa que, para nós, não estou colocando em dúvida a questão da necessidade, não é nada disso, mas, para nós, ainda é um pouco desconhecido, para falar a verdade, sobre qual é o papel real e qual a necessidade real que nós temos com relação a isso. Para finalizar mesmo, só quero colocar algumas coisas com relação à questão orçamentária. Senhor presidente, que não é bem o tema daqui, mas eu quero colocar de que, por exemplo, a Embrapa, haverá um corte para 2018, pelo menos que está previsto. Aliás, haverá um aumento para 2018 do orçamento, enquanto que as grandes outras rúbricas para a agricultura estão sendo totalmente fatiadas, vamos chamar assim, para a Embrapa estar se mantendo o orçamento. Eu acho que isso é importante, apesar do que eu tenho aqui, está sendo colocado dessa forma. Desculpe, mas é o que eu tenho nas minhas anotações. Bom, a grande pergunta final para mim e para nós, basicamente, é essa. O problema da Embrapa é a disseminação da tecnologia, a criação da Embrapa-Tec. É o braço operativo que vai nos colocar, segundo informações, em patamares de concorrência a nível internacional. Esse é o jargão que foi nos colocado. Gostaríamos e queremos acreditar nisso, porém com mais detalhamento do nosso posicionamento. Obrigado, senhor presidente.